Ele tinha bilhões, poder e tudo o que o dinheiro pode comprar. Mas, nos encontros, fingia não ter nada. Por isso, nenhuma mulher o queria. Até que uma mãe viúva se sentou à sua frente, e ele percebeu que, pela primeira vez, alguém via quem ele realmente era. Lucas estava parado em frente ao espelho do banheiro do próprio apartamento, olhando para si mesmo como se não reconhecesse o homem ali. A barba feita, o cabelo arrumado, a camisa de marca, tudo milimetricamente perfeito. Mas ele sabia que aquilo era só aparência. Por dentro, ele estava cansado. Cansado de jogar o mesmo jogo, de viver rodeado de gente que só queria estar perto dele por interesse. Não dava mais para fingir que estava tudo bem. Ele tinha dinheiro, fama, status, tudo que muita gente passava a vida tentando conquistar, mas não tinha paz, nem amor, nem alguém que realmente se importasse com ele sem pensar na conta bancária. Ele foi até a varanda, acendeu um cigarro e olhou para a cidade lá embaixo. São Paulo brilhava, movimentada como sempre. Os carros passando, buzinas ao longe, a vida acontecendo a 1000 por hora. Mas lá de cima, tudo parecia pequeno, distante. E ele também se sentia assim, distante de tudo. Mesmo com tanta coisa ao redor, se sentia sozinho. Um vazio que nem o apartamento enorme, nem as viagens de helicóptero, nem os relógios caríssimos conseguiam preencher. Naquela manhã, ele tinha acordado com uma notificação no celular. Era de uma mulher com quem tinha saído umas 2 vezes. Ela tinha mandado uma mensagem seca. Foi ótimo te conhecer, mas estou procurando algo mais sério. Alguém com estabilidade. Ele quase riu. Estabilidade era o que não faltava para ele. Mas ela não sabia, claro. No encontro, ele disse que era dono de uma pequena loja de informática, só para ver como ela reagia. E como tantas outras antes dela, ela perdeu o interesse rapidinho. Era sempre assim. Lucas tinha inventado esse teste há uns meses. Ele aparecia nos encontros sem segurança, sem carro de luxo, vestindo roupa simples. Falava que estava começando um negócio, que morava num apartamento pequeno e estava pagando aluguel. Queria saber quem realmente se interessava por ele, pelo cara que ele era, e não pelo dinheiro que tinha. Até agora, o resultado tinha sido um fracasso total. Toda mulher com quem ele saía parecia legal no começo, mas assim que percebiam que ele não tinha grana, davam um jeito de cair fora. No início ele ficou irritado, depois triste, e agora só estava exausto. O jogo que ele mesmo tinha criado virou um peso, porque no fundo, ele queria parar de fingir. Queria encontrar alguém e poder ser ele mesmo. Só que ele já tinha se decepcionado tanto que não conseguia mais confiar. Sempre que mostrava quem era de verdade, as pessoas passavam a agir diferente. Mudavam o tom, começavam a puxar saco, pedir favores, fazer planos mirabolantes com o dinheiro dele. Era como se ele deixasse de ser uma pessoa para virar uma oportunidade. Ele foi até a cozinha, pegou um café que o assistente já tinha deixado pronto e sentou na bancada de mármore. O telefone tocou. Era o gerente da empresa de investimentos dele. Lucas olhou, deixou tocar e não atendeu. Não queria falar de números agora. Não queria saber de reuniões, rendimentos, ações. Queria sumir um pouco, respirar, viver uma vida normal, por um dia que fosse. Mas ele sabia que isso era impossível. Ser bilionário no Brasil é como carregar um holofote na testa o tempo todo. Todo mundo vê. Todo mundo quer algo. Ele pensou na infância, quando morava em Diadema com a mãe. Não tinha luxo, mas tinha simplicidade. Comia arroz com ovo vendo novela, jogava bola na rua até anoitecer e achava que felicidade era aquilo. Depois que o pai morreu num acidente de moto, ele começou a trabalhar cedo. Vendia DVD na feira. Depois virou entregador de água, motoboy. Até que teve a ideia do primeiro aplicativo, que revolucionou o jeito das pequenas empresas organizarem entregas. Daí foi um pulo. Vendeu o app por milhões. Criou outro. Investiu em tecnologia. Fez mais milhões. Em pouco tempo, virou bilionário. Mas quanto mais subia, mais se afastava das pessoas de verdade. Ele não conseguia confiar em ninguém, nem nos próprios amigos. Uns sumiram, outros mudaram completamente. Até a mãe, coitada. Às vezes parecia desconfortável quando ele levava ela para jantar em restaurantes chiques. Ela dizia que preferia comer no boteco da esquina. Lucas entendia. Ele também preferia, às vezes. Mas era como se não pertencesse mais a lugar nenhum. Rico demais para os lugares simples. Desconfiado demais para andar com gente rica.
Ele abriu o celular e entrou no aplicativo de namoro. Era a única forma que tinha encontrado de tentar conhecer alguém novo sem ser reconhecido logo de cara. A maioria das mulheres ali estava à caça de um homem estável, como elas diziam. Estável, no caso, era sinônimo de dinheiro, e ele fingia ser o contrário disso. Um cara legal, simpático, mas sem grana. O perfil era simples. Luquinhas, 38 anos, tentando recomeçar. Gosto de cozinhar e odeio falsidade. A foto era ele de boné e camiseta cinza, tirada num domingo qualquer. Não parecia o bilionário dos sites de negócios. E era essa a ideia. Passou o dedo pela tela, vendo os perfis. Algumas mulheres lindas, outras com fotos forçadas, cheias de filtros. Mas uma chamou atenção. Uma mulher de cabelo preso, rosto sério, com uma camiseta do Corinthians. O nome, Carla. A descrição era curta. Mãe do Vini, viúva, tentando achar alguém que não complique ainda mais minha vida. Lucas ficou parado olhando para a foto dela por uns segundos. Tinha algo ali. Ela não parecia estar tentando impressionar ninguém. Nem sorrisinho forçado, nem roupa de balada. Era só ela. Real. Ele deu like. Sentiu uma coisa estranha, como um frio no estômago. Era raro isso acontecer. Normalmente ele fazia tudo meio automático, mas com ela foi diferente. Quando apareceu o match, ele até sorriu sozinho. Mandou mensagem. Oi, Carla. Gosto da sua sinceridade. Difícil achar alguém assim por aqui. Ela respondeu só 1 hora depois. É porque sinceridade assusta. Mas é o que eu tenho para oferecer. Lucas ficou olhando para a tela, sentindo que algo estava prestes a mudar. Lucas chegou no barzinho com 5 minutos de antecedência. Era o mesmo lugar de sempre. Um ponto discreto na zona oeste, com mesas de madeira simples, música baixa e uma garçonete que já o conhecia. Ele sempre escolhia aquele lugar porque ninguém tirava foto, ninguém perguntava da vida, e o ambiente era calmo o bastante para uma conversa honesta. Vestia uma camiseta preta básica, jeans meio surrado e tênis comum. No bolso só tinha a chave de casa e o celular. Nem carteira de couro ele levava mais. Tinha aprendido a não dar nenhum sinal de que era rico. A mulher do encontro chamava Aline. Tinha 30 e poucos. Trabalhava numa agência de publicidade, segundo o que contou no chat. A conversa por mensagem tinha sido ok, mas Lucas já estava vacinado. Sabe quando você já sente que algo vai dar errado, mas vai mesmo assim? Era isso. Ele pediu um suco de limão e ficou esperando. Aline chegou 10 minutos depois, com o celular na mão e uma pressa que parecia que ela só estava ali por educação. Sentou, deu um sorriso rápido e continuou olhando a tela. Lucas tentou puxar assunto. Perguntou como foi o dia, se o trabalho estava puxado. Ela respondeu com um normal e voltou a falar do celular. Depois de alguns minutos, guardou o aparelho e perguntou direto. Você disse que tem uma empresa pequena, né? Mas está em crescimento? Ele respondeu que era uma empresa de tecnologia, com alguns projetos engatinhando, mas nada que tivesse estourado ainda. Ela só assentiu com a cabeça e mudou de assunto, perguntando se ele tinha carro. Ele respondeu que não, que usava transporte público ou app quando precisava. Ela riu de leve, tipo uma risada que mais parecia deboche. Disse que achava admirável, que hoje em dia era legal encontrar homem que não tivesse apego a status. Mas o olhar dela já tinha mudado. Terminou a bebida em 5 goles e disse que precisava acordar cedo. Foi embora com um beijo no rosto e nunca mais respondeu às mensagens. No segundo encontro da semana, a mulher se chamava Priscila. Trabalha com eventos, parecia mais animada. Eles foram a uma cafeteria que ela mesma sugeriu e o começo da conversa foi bem melhor. Riram de memes, falaram sobre séries, trocaram umas histórias engraçadas. Lucas até se pegou relaxando, mas aí ela começou a perguntar mais sobre a vida dele, e ele seguiu no personagem. Contou que estava tentando empreender, que as coisas estavam difíceis, mas que tinha fé de que ia dar certo. Priscila foi simpática, mas o olhar mudou sutilmente. Perguntou se ele ainda morava com os pais. Ele disse que morava sozinho, num AP pequeno alugado. Ela fez que sim com a cabeça, mas ficou visivelmente mais quieta depois. Quando o garçom trouxe a conta, ele sugeriu dividir. Priscila disse que tudo bem, mas aquilo pareceu incomodar. Depois daquele dia, ela ainda respondeu algumas mensagens, mas os papos foram ficando mais secos, mais frios, até que sumiu de vez. Lucas não sabia mais o que esperar das pessoas. Ele não queria que ninguém se apaixonasse por um personagem.
Mas também não sabia como alguém poderia se interessar por ele de verdade se só mostrava uma parte da história. Tinha virado um jogo estranho, esconder para proteger. Mas ao mesmo tempo, se esconder demais fazia com que ninguém se aproximasse de verdade. Ele se via num beco sem saída. A verdade afastava, a mentira também. O terceiro encontro foi o pior. Uma mulher chamada Thalita. Desde o começo ela falava muito, sem parar, como se tivesse ensaiado um roteiro. Contava das viagens que queria fazer, do carro que queria trocar, do sonho de abrir um salão de beleza, mas que precisava de alguém que ajudasse a bancar o início. Lucas mal conseguiu falar. Quando disse que estava num momento de recomeço profissional, ela nem disfarçou o desânimo. Ah, você é daqueles que vivem de ideia, né? Nada contra, mas já me envolvi com um cara assim. Só me dei mal. No meio da conversa, ela recebeu uma ligação e fingiu que era da mãe. Desligou e disse que precisava sair, que tinha dado um problema em casa. Nunca mais falou com ele. Lucas chegou em casa naquela noite com um gosto amargo na boca. Tirou os tênis e ficou sentado no sofá, sem nem ligar a luz da sala. Ficou ali no escuro, com o celular na mão, passando pelos perfis no aplicativo. Tanta gente sorrindo, posando, tentando parecer interessante. E ele ali, tentando encontrar alguma verdade no meio de tudo aquilo, começou a se perguntar se o problema era ele. Se ele estava esperando demais das pessoas. Se talvez não existisse mais ninguém interessado em conexão real. Tudo parecia girar em torno de status, conforto, garantias. E ele, mesmo tendo tudo isso escondido, se sentia como o cara mais vazio da cidade. Na manhã seguinte, decidiu tentar mais uma vez. Achou que talvez estivesse olhando para o lugar errado, ou tentando com o tipo errado de pessoa. Mas a verdade é que ele nem sabia mais que tipo de pessoa procurar. Clicou num novo perfil. Juliana, 29 anos. Advogada. Conversaram por 2 dias. Marcaram o encontro. Ele chegou no horário, como sempre. Ela se atrasou 20 minutos. Quando chegou, pediu desculpa com um sorriso. Disse que a reunião tinha se estendido. O papo fluiu bem no começo, mas ela logo começou a contar das metas dela para a vida. Queria casar em 2 anos, ter filhos, mudar para uma casa grande, comprar um carro melhor. Lucas perguntou se ela acreditava em amor à primeira vista. Ela riu e disse que amor era construção, sim, mas que admiração vinha primeiro. E ela admirava homens bem-sucedidos. Nada contra quem ainda tá lutando. Mas não sei se tenho tempo para esperar alguém se encontrar. Ele pagou a conta sem discutir. Foi embora com um aperto no peito e sem dizer se ia mandar mensagem depois. Na verdade, já sabia que não mandaria. Nem ela esperava isso. E ele percebeu que o padrão era sempre o mesmo. As perguntas mudavam, as vozes, os rostos, mas a essência era igual. E isso estava cansando ele por dentro. Quando chegou em casa naquela noite, olhou no espelho de novo. O rosto cansado, os olhos meio perdidos. Teve vontade de deletar o aplicativo, apagar o perfil, esquecer dessa ideia toda. Mas algo dentro dele dizia que ainda não era hora de desistir. Ainda existia uma chance. Nem que fosse uma. Só uma pessoa que olhasse para ele e não para o que ele podia oferecer. E aí, naquela mesma noite, o aplicativo apitou com um novo match. Era Carla. Lucas estava jogado no sofá com a cara virada pro teto. O celular ainda na mão. E o coração batendo num ritmo esquisito. O perfil de Carla seguia ali na tela. E ele não conseguia parar de olhar. Tinha algo naquela mulher que ele não sabia explicar. Não era o jeito que ela se vestia, nem a descrição sem rodeios. Era o tom, a verdade. Ele sentiu que pela primeira vez desde que começou aquela loucura, talvez estivesse falando com alguém real. Eles começaram a trocar mensagens no fim da noite. Nada forçado, nada cheio de emoji, nem elogio exagerado. Ela era direta, engraçada de um jeito leve. Falou do filho logo de cara. Disse que não estava ali para perder tempo. Ele respondeu no mesmo ritmo, sem tentar impressionar, sem inventar nada além do que já fazia com os outros encontros. Usou o mesmo personagem. Luquinhas, entregador de app tentando fazer a vida andar. Só que dessa vez, quando apertou enviar, ele sentiu uma pontada de culpa. E foi aí que o jogo, que até então era só um experimento bobo, começou a pesar de verdade. Nos primeiros dias, Lucas ainda achava que conseguiria manter o controle da situação. Eles conversavam todo dia, e ele se pegava esperando as mensagens dela. Às vezes, no meio de uma reunião,
Dava uma olhada escondido no celular, só para ver se tinha resposta. Começou a se distrair, a errar números, a deixar o pessoal da empresa confuso com a ausência dele. Os amigos próximos mandavam mensagens perguntando se ele estava bem, e ele só dizia que estava focado num projeto pessoal. O encontro com Carla foi marcado numa tarde de sábado. Ela sugeriu um café simples, perto da estação de metrô onde morava. Lucas topou na hora. Pegou um carro por AP, chegou uns minutos antes e ficou sentado na mesa do fundo. Quando ela apareceu, de calça jeans, camiseta branca e uma mochila no ombro, ele sentiu que algo na vida dele ia sair do controle. Ela era bonita, mas não era isso. Era o jeito dela andar, como se não tivesse nada a esconder, mas também não tivesse nada a provar para ninguém. Sentou, pediu um café com leite, perguntou se ele já tinha comido. Quando ele disse que não, ela abriu a mochila e tirou um pão com mortadela enrolado num guardanapo. Fiz 2. Vai um aí? Lucas riu. Aquilo não tinha acontecido com nenhuma outra mulher, e ele aceitou. Sentiu o gosto do pão e do momento, e também sentiu o medo crescendo por dentro. Durante o encontro, ela falou do filho com carinho, mas sem drama. Disse que era difícil, mas que ele era o motivo dela continuar firme. Contou que perdeu o marido num acidente de ônibus, que ficou meses sem conseguir dormir direito, mas que agora estava retomando a vida. Lucas ouvia tudo com atenção, tentando não se envolver demais, mas já estava tarde. Algo nele tinha mudado. Ela fez perguntas diferentes. Não perguntou o que ele tinha, mas o que ele gostava de fazer quando ninguém estava olhando. Ele gaguejou. Acabou dizendo que gostava de cozinhar. Ela sorriu. Disse que isso era raro e que talvez um dia ele provasse o tempero dela. Aquilo ficou martelando na cabeça dele por dias. Era um convite? Uma brincadeira? Não importava. Ele queria ver ela de novo. Depois daquele dia, as conversas se intensificaram. Eles se falavam toda noite. Carla mandava fotos do filho jogando bola. Ele mandava fotos de pratos que tentava fazer. Começou a inventar desculpa para sair do trabalho mais cedo, só para ter mais tempo com ela. E com isso, veio o peso. Toda vez que ela dizia que confiava nele, que estava feliz por ter conhecido alguém simples e honesto, ele sentia o estômago virar. A mentira, que antes parecia só uma proteção, agora estava virando uma prisão. Ele não conseguia mais ver Carla como parte do jogo. Ela era real demais, sincera demais, leve demais. E ele, preso em um personagem que já não fazia mais sentido. Só que contar a verdade agora parecia impossível. Como explicar que tudo aquilo começou com uma mentira? Como convencer alguém tão machucada que ele não estava brincando com os sentimentos dela? Lucas passou a evitar certas perguntas. Quando ela perguntava do passado dele, ele dava respostas vagas. Quando ela perguntou onde ele morava, ele mentiu sobre o bairro. Quando ela disse que queria conhecer o lugar onde ele quebrava a cabeça criando ideias de aplicativo, ele mudou de assunto. O medo de perder ela era maior do que a coragem de abrir o jogo. O filho dela, Vinícius, começou a participar das conversas também. Mandava áudios chamando Lucas de amigo da mamãe. Dizia que queria jogar videogame com ele. Aquilo apertava o coração. Lucas nunca teve filho, nem sobrinhos. E sentir aquele carinho puro, vindo de um menino que nem o conhecia direito, fazia tudo ficar mais pesado ainda. Num domingo, Carla convidou Lucas para almoçar na casa dela. Disse que ia fazer um frango com farofa e que o Vinícius estava animado para mostrar os desenhos dele. Lucas quase disse não. Ficou com medo. Mas topou. Chegou lá com um bolo simples de padaria e um refrigerante. Foi recebido com um abraço apertado do menino e um sorriso cansado da mãe. A casa era pequena, mas cheia de vida. Brinquedos espalhados, desenhos colados na parede, uma panela borbulhando no fogão. Lucas se sentou no sofá e sentiu que aquele lugar, tão distante do mundo onde ele vivia, era o primeiro em muito tempo onde ele se sentia realmente à vontade. E isso doía, porque ele sabia que estava enganando aquelas duas pessoas. Durante o almoço, Carla contou histórias engraçadas da infância do filho, falou dos vizinhos, da rotina no trabalho. E no meio de tudo, olhou nos olhos de Lucas e disse: "Você tem algo diferente. Não sei explicar, mas é como se eu pudesse respirar melhor perto de você." Ele congelou. Quase contou tudo ali. Quase jogou a verdade na mesa. Mas engoliu seco, sorriu fraco e mudou de assunto. Naquele dia, quando saiu da casa dela, Lucas não foi direto para a cobertura onde morava. Andou por horas pelas ruas, de boné e máscara,
tentando se esconder de todo mundo, inclusive dele mesmo. A mentira tinha virado um peso enorme, mas o medo de perder Carla era maior do que tudo. Ele queria ela, queria Vinícius, queria aquela rotina simples, verdadeira, cheia de defeitos, mas com amor de verdade. Só que o jogo estava ficando sério demais, e mais cedo ou mais tarde, ele sabia que a bomba ia explodir. No meio de uma terça-feira qualquer, Lucas estava sentado no banco de uma praça, comendo um pastel meio frio de um carrinho ali perto. Era um canto tranquilo, longe dos lugares badalados onde ele costumava ir antes de começar essa fase esquisita da vida. O sol batia forte, mas ele nem se importava. Estava com o celular na mão, lendo e relendo a última mensagem de Carla. Preciso passar no mercado depois do trabalho. Vini quer iogurte. Esses dias tá com mania de comer isso todo dia. Você gosta de iogurte? Uma pergunta simples, boba até, mas que grudou na cabeça dele de um jeito estranho. Era diferente. Carla não puxava conversa para se exibir, não ficava fazendo perguntas indiretas sobre o futuro, nem tentava parecer mais do que era. Ela só falava do dia, das coisas pequenas, da vida como ela é, e isso mexia com ele. Lucas se pegava sorrindo à toa no meio do dia, lembrando de um áudio dela reclamando do ônibus lotado ou contando que o filho tinha derrubado o copo de suco no tapete da sala. Nada daquilo era grandioso, mas era real. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava se importando com a rotina de outra pessoa, se importando de verdade. Eles passaram a se encontrar com mais frequência. Não era nada cheio de planos. Às vezes só um café rápido depois do trabalho dela, ou uma ida à padaria no fim da tarde. Carla sempre aparecia com a cara meio cansada, o cabelo preso de qualquer jeito e uma mochila pendurada no ombro. Nunca estava arrumada demais, nem preocupada com o que ele ia achar. E aquilo era o que mais chamava a atenção. Ela era exatamente como na foto do aplicativo. Simples, de verdade. Lucas percebeu que estava conhecendo alguém sem distrações, sem maquiagem pesada, sem roupa escolhida só pro encontro, sem frases prontas. E o mais maluco era que ele gostava disso. Gostava do jeito que ela falava com os olhos quando estava cansada, ou da forma como ajeitava o elástico do cabelo no meio da conversa sem perceber. Era tudo muito real, e isso assustava, porque ele sabia que estava escondendo uma parte gigante da vida dele. E cada vez que a via, essa parte ficava mais difícil de esconder. Teve um dia em que ela o convidou para ir ao mercado com ela e Vinícius. Não era um passeio romântico, nem planejado. Ela só disse, "Tô indo lá agora, se quiser vir, bora." E ele foi. Estavam os três andando pelos corredores apertados do mercadinho do bairro. Carla conferindo os preços, fazendo contas no celular, Vinícius empurrando o carrinho como se fosse um carrinho de corrida. E Lucas ali, no meio dos dois, tentando entender por que aquele momento tão simples estava mexendo tanto com ele. Quando chegaram na parte dos iogurtes, o menino fez um escândalo porque queria o de morango com granulados coloridos, que era mais caro. Carla ajoelhou, olhou nos olhos do filho e explicou com paciência que ia levar o mais barato, porque ainda precisava comprar o leite da semana. Vinícius cruzou os braços, fez bico, mas aceitou. Lucas ficou quieto, com vontade de pagar tudo e encher o carrinho de iogurte, mas se segurou. Ele sabia que não podia quebrar aquele equilíbrio. Aquela mulher estava fazendo o melhor que podia com o pouco que tinha, e ele não queria invadir esse espaço. Ainda não. Do lado de fora, enquanto guardavam as sacolas na mochila dela, Carla comentou que se sentia ridícula às vezes, por ter que ficar contando centavos no mercado, enquanto todo mundo parecia estar vivendo vidas tão melhores nas redes sociais. Lucas respondeu sem pensar. Mas ninguém posta boleto atrasado, né? Ela riu. Foi uma risada diferente, mais solta, como se aquilo tivesse tirado um peso das costas dela. Ele sentiu algo no peito, uma mistura de carinho e medo. Estava cada vez mais difícil manter o jogo. Outro dia, ela o chamou para assistir a um filme em casa, um sábado à noite. Disse que não tinha muita coisa para oferecer, só pipoca e sofá. Lucas chegou com refrigerante e 2 chocolates. Vinícius estava animado. Disse que queria mostrar os brinquedos novos. Era um boneco que ganhou da avó, e uma coleção de tampinhas coloridas que ele usava como se fossem moedas. Lucas se sentou no chão, jogou com o menino por um tempo, depois foi para a cozinha ajudar Carla com a pipoca. No meio do preparo, ela encostou na pia, cruzou os braços e olhou para ele com um olhar mais sério. "Você é bom demais para ser verdade, sabia?" Lucas sentiu o coração bater mais forte.
Perguntou por quê. Porque você ouve, você aparece, você brinca com o Vini. Parece que você quer estar aqui. Não tô acostumada com isso. Ele não soube o que responder. Deu um beijo rápido na testa dela e voltou para a sala, como se aquele gesto pudesse dizer o que ele não conseguia falar. Com o tempo, Vinícius começou a perguntar se Lucas voltaria no dia seguinte, e Carla passou a incluir ele nas pequenas decisões do dia. Tô pensando em pintar essa parede. O que acha? Ou, será que essa sandália fica melhor que a outra? Eram perguntas simples, mas que mostravam que ela estava abrindo espaço para ele. E ele sentia isso como um presente, mas também como um aviso. Se continuar, vai ter que encarar as consequências, porque um dia a verdade vai bater na porta, e ela vai querer saber tudo. Lucas começou a evitar os amigos. Evitava os lugares onde poderia ser reconhecido. Passava mais tempo nos bairros mais afastados, onde era só mais um cara andando de ônibus ou esperando na fila da padaria. Começou a deixar o carro importado na garagem por dias e nem sentia falta. Comprou roupas novas, simples, só para não precisar pensar muito. E quanto mais se afastava da vida antiga, mais se sentia perto de algo verdadeiro. Só que, mesmo assim, a mentira seguia ali, firme, debaixo de tudo. Teve uma noite em que Carla falou do antigo marido. Disse que ele era simples também, mas muito responsável, que tinha os defeitos dele, como todo mundo, mas que era honesto. Se tem uma coisa que eu não suporto é mentira. Acho que já vivi engano demais. Lucas congelou por dentro. Sorriu por fora. Mudou de assunto. Mas não dormiu naquela noite. Ficou rolando na cama, encarando o teto, sentindo que estava num ponto sem volta. O jogo que ele mesmo criou tinha virado um labirinto. E lá no meio desse labirinto estava uma mulher que não fazia ideia de quem ele era de verdade. Uma mulher de camiseta simples, que contava centavos no mercado e dava risada de piada boba. Uma mulher que, sem saber, estava ensinando para ele o que era amor de verdade. O relógio marcava 19h47, quando Carla mandou o áudio dizendo que tinha conseguido uma folga no plantão da tarde e queria fazer algo fora de casa. Mas nada caro, hein, Lucas? Tô falando sério. Quero só dar uma volta, respirar. Topa? Ele ouviu com um sorriso e respondeu na hora. Topo. Você escolhe. O jeito dela era direto, mas ao mesmo tempo leve. Não tinha aquela cobrança que Lucas costumava ouvir nas mulheres com quem já tinha saído. Era só uma vontade simples de passar um tempo com ele, sem pressão, sem exigência. Carla sugeriu um parque perto da casa dela. Disse que o filho ficaria com a avó naquela noite e que dava para andar um pouco, comer um lanche e conversar sem barulho de trânsito ou televisão no fundo. Lucas se arrumou rápido. Colocou uma camiseta azul escura, calça jeans e um tênis que não chamava a atenção. Pegou o celular, travou a porta e desceu as escadas do prédio que tinha alugado só para manter o disfarce da vida simples. Chegou no parque antes dela. Estava mais nervoso do que gostaria de admitir. Sentou num banco de madeira, com a vista para o lago artificial que ficava no centro. Tinha algumas famílias ali por perto, gente andando de bicicleta, crianças correndo com picolé na mão. O clima estava ameno, com um vento leve que balançava as folhas das árvores. Nada grandioso, nada de luxo, mas era exatamente o que ele precisava. Carla chegou com uma mochila nas costas, um coque desfeito e um sorriso cansado. Oi, desculpa a demora. A senhora que fica com o Vini hoje queria conversar. Ela fala mais que o menino. Lucas riu e disse que estava tudo certo. Caminharam lado a lado por um tempo, em silêncio no começo. Mas não era um silêncio chato, daqueles que incomodam. Era um silêncio bom, confortável. Um silêncio de quem não precisa preencher espaço o tempo todo para parecer interessante. Depois de alguns minutos, Carla começou a falar. Contou sobre um problema que teve com uma colega de trabalho que andava passando a perna nela para ganhar hora extra. Disse que não gosta de conflito, mas que também não ia deixar ninguém pisar nela. Já deixei muito, hoje não mais. Lucas ouviu tudo com atenção. Não deu palpite, não tentou resolver. Só ouviu, e ela percebeu. Parou de andar por um instante, olhou para ele e disse: é tão raro alguém só escutar, sabia? Mais à frente, eles encontraram um carrinho de cachorro-quente. Carla disse que morria de fome, e perguntou se ele topava comer ali mesmo. Lucas, claro, topou. Sentaram num banco de concreto com os lanches na mão, e ela começou a rir porque o molho escorreu no tênis dele. Ele riu junto. Eram dois adultos, com vidas complicadas,
rindo de um molho de cachorro-quente como se fossem adolescentes num passeio da escola. Aquilo, para Lucas, foi mais intenso do que qualquer jantar caro que já teve em restaurante 5 estrelas. Depois do lanche, continuaram andando até uma área mais vazia do parque, onde dava para ver o céu com mais clareza. Carla olhou para cima e falou que não via as estrelas fazia tempo. A gente corre tanto para pagar as contas, cuidar dos filhos, segurar as pontas, que esquece que o céu ainda tá ali. Lucas ficou olhando para ela em silêncio por um segundo. Depois olhou para o céu também. Ele, que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, tinha esquecido há anos como era bom parar e só olhar. Ali, debaixo das estrelas, sem ninguém por perto, Carla segurou o braço dele. Não foi um gesto ensaiado. Não teve clima de novela. Foi natural. Ela só colocou a mão ali e ficou. E Lucas sentiu o mundo desacelerar. Não precisava de música de fundo, nem de frase bonita. Só aquela presença, aquele toque, aquela conexão que ele mal entendia, mas que sentia forte. Ficaram ali por uns minutos, até Carla dizer que precisava ir. O dia seguinte começava cedo, e ela ainda queria separar o uniforme do filho e ver se tinha arroz suficiente para o almoço. Lucas ofereceu carona, mas ela disse que queria andar. Tô leve hoje. Faz tempo que não me sinto assim. Ele entendeu. Caminharam até a saída do parque, e antes de se despedirem, ela parou de frente para ele. Olhou nos olhos dele com seriedade. Você parece alguém que tá escondendo alguma coisa. O coração de Lucas disparou. Ele gelou. Pensou em tudo. Será que ela tinha descoberto? Será que alguém falou? Será que ela notou alguma coisa fora do lugar? Mas antes que ele dissesse qualquer coisa, ela completou. Mas acho que todo mundo tem alguma coisa para esconder. Só espero que o que você esconde não vá me machucar depois. Ele respirou fundo. Deu um meio sorriso. Quis contar tudo, mas não contou. Eles se despediram com um abraço apertado. Não teve beijo. Não naquele dia. Mas teve algo mais forte. Um sentimento que ficou grudado na pele, no peito, no pensamento. Lucas foi embora com a sensação de que aquele encontro tinha mudado tudo. Porque não foi um encontro de 2 desconhecidos tentando se impressionar. Foi um encontro de 2 mundos que, de algum jeito, estavam se encaixando. No caminho para casa, Lucas pensava em como seria se tudo fosse diferente. Se ele tivesse conhecido Carla antes, se não tivesse criado esse jogo, se pudesse simplesmente dizer quem era, onde morava, o que fazia da vida. Mas a verdade era que ele não sabia mais como sair da mentira sem parecer um canalha. E cada dia que passava, a mentira ficava maior, e o risco de perdê-la mais real. Chegou em casa, tirou os sapatos, deitou no sofá e ficou olhando pro teto, com o celular na mão. Nenhuma mensagem dela ainda. Tudo bem. Ela provavelmente estava preparando o dia seguinte, ou ajudando o filho com algo. Mas ele ficou ali esperando mesmo assim. Queria ouvir a voz dela de novo, nem que fosse só um áudio falando de coisas banais. Quando o celular vibrou, ele quase derrubou no chão. Era uma mensagem dela. Obrigada por hoje. Foi simples, mas me fez um bem danado. Lucas leu, releu e depois ficou encarando a tela por um tempo. Aquele foi um encontro diferente. Não só porque ela era diferente, mas porque ele também estava começando a mudar. Pela primeira vez, em muito tempo, ele não queria mais jogar. Lucas estava parado na frente do portão da escola do Vinícius com as mãos no bolso e o pensamento a 1000 por hora. Carla tinha pedido, no dia anterior, para ele buscar o menino porque ela ia precisar cobrir uma colega de trabalho. Era só pegar, levar até a casa da mãe dela e pronto. Simples, mas Lucas nunca tinha feito isso. Não com um filho que não era dele. Não com alguém que estava acreditando em cada palavra que ele dizia. Aquilo que era simples para Carla, para ele estava pesando como se carregasse uma mala de pedras. O portão abriu e uma multidão de crianças saiu correndo em fila bagunçada. Vinícius o viu de longe e acenou com os 2 braços. Veio correndo, mochila batendo nas costas, sorriso largo no rosto. Lucas agachou para receber o abraço e sentiu aquele nó no peito outra vez. Um menino daquele tamanho confiando nele sem nem imaginar que tudo o que ele sabia do amigo da mamãe era só metade da verdade. No caminho até a casa da avó do menino, Vinícius falava sem parar. Contou da apresentação de ciências, da professora nova, de um colega que levou um brinquedo que soltava bolha de sabão no recreio. Lucas tentava acompanhar, sorria, fazia perguntas.
mas a cabeça dele estava noutro lugar. Na mentira, na história toda que ele inventou, no quanto estava envolvido e no quanto seria difícil sair disso sem machucar alguém. Deixou Vinícius com a avó e voltou para casa andando. Nem chamou o carro por aplicativo. Precisava andar, pensar, esfriar a cabeça. Cada passo era uma lembrança do que tinha feito e do que ainda estava escondendo. A mentira era só uma no começo, mas agora parecia uma pilha delas. Ele tinha dito que era entregador, que morava num bairro mais simples, que estava tentando abrir um negócio, que ganhava pouco, e agora estava pegando criança na escola, comendo na casa da mulher, ouvindo os problemas do dia dela como se fosse parte daquilo tudo. E no fundo, queria estar ali de verdade. Mas o jeito que escolheu para entrar na vida dela estava errado, e isso batia nele cada vez mais forte. Naquela noite, Carla mandou uma foto do Vinícius dormindo com um bilhete escrito à mão. Lucas é legal. Ele respondeu com um coração e ficou olhando para a tela por uns segundos. Depois trancou o celular, jogou para o lado e se jogou no sofá. Ficou encarando o teto da sala escura, ouvindo os barulhos da rua lá fora. Sentia que estava afundando devagar e que cada vez era mais difícil sair. 2 dias depois, Carla chamou ele para almoçar. Ela ia ter uma folga rara no meio da semana e queria aproveitar. Lucas sugeriu um lugar pequeno, onde serviam uma comida nordestina boa. Sabia que ela gostava. Chegaram juntos, pediram baião de 2 e suco de caju. O restaurante era simples, com poucas mesas, um ventilador barulhento girando no canto e uma TV no alto mostrando o jornal local. Durante a conversa, Carla falou do medo de criar o filho sozinha, da preocupação com o futuro, do cansaço que sentia às vezes. E Lucas só ouvia, concordando com a cabeça, tentando manter o foco nela. Mas do nada, sem ele esperar, ela soltou. Sabe que outro dia sonhei com você? Sonhei que a gente morava junto, que você levava o Vini na escola e ele te chamava de pai. Ele congelou. Tentou disfarçar com um sorriso, mas por dentro, o estômago virou. Aquilo era sério. Aquilo era real para ela. E ele estava jogando sujo, mesmo sem intenção de machucar. Na saída do restaurante, ela segurou a mão dele por mais tempo do que o normal. Olhou nos olhos dele e disse: "Você é o primeiro homem que eu deixei entrar na vida do meu filho depois do pai dele. Só tô dizendo isso porque se um dia você for embora, faz isso com respeito. Não some, não mente, só fala. Eu aguento a verdade." Aquilo foi como uma pancada no peito, porque a verdade já estava sendo escondida, e cada dia que passava, contar parecia mais difícil. Naquela noite, Lucas decidiu que ia contar tudo. Pegou o celular, abriu o bloco de notas e começou a escrever uma mensagem. Pensou em contar aos poucos. Pensou em marcar um encontro e falar olhando no olho. Pensou até em escrever uma carta, mas apagou tudo. Não conseguiu. O medo de perder ela era maior do que qualquer plano que fazia sentido. E no fundo, ele sabia que a mentira não era mais só sobre o dinheiro. Era sobre ter se tornado alguém que ele mesmo não reconhecia. No dia seguinte, um amigo dele, Murilo, apareceu de surpresa no AP onde Lucas estava morando escondido. Veio com uma mochila nas costas e cara de quem precisava desabafar. Murilo era um dos poucos que sabiam da farsa toda e já tinha avisado que esse jogo ia dar ruim. "Você tá indo fundo demais, cara. Eu sei que você gosta dela, mas você acha mesmo que vai conseguir sair disso ileso? Ela tem um filho, Lucas. Isso aqui não é um teste de aplicativo. É a vida dela." Lucas ouviu em silêncio. Murilo tinha razão. Tudo que ele fazia agora machucava alguém, mesmo sem querer, mesmo com a intenção boa. Era como dirigir um carro em alta velocidade, sabendo que mais cedo ou mais tarde vai bater. Depois que o amigo foi embora, Lucas ficou sozinho no apartamento, sentado no chão da sala. Não ligou a TV, não mexeu no celular. Só ficou ali, olhando pro nada, pensando em Carla, em Vinícius, na comida simples, no bilhete escrito à mão, nas palavras dela no almoço. Ele nunca quis machucar ninguém, mas era isso que estava fazendo, e sentia isso em cada detalhe do dia. Na mesma semana, Carla mandou um áudio dizendo que ia apresentar ele para a irmã mais velha. Disse que a irmã era desconfiada e que queria ver a reação dela antes de se envolver mais sério. Lucas ouviu o áudio inteiro sem respirar. Aquilo não era mais só peso no peito. Aquilo era o começo do fim, se ele não tomasse uma atitude logo. Naquela sexta-feira, Carla apareceu na porta com uma sacola de mercado em uma mão e uma vassoura na outra.
Tinha o cabelo preso daquele jeito que ela fazia quando estava na correria e vestia uma camiseta do filho, toda larga, com estampa de super-herói. Lucas olhou para ela sem entender. Ela empurrou a sacola na mão dele e falou rindo: "Hoje eu vou fazer janta aqui. E já que você me chamou, vou limpar também. Essa casa tá com cara de quarto de solteiro abandonado." Ele ficou parado por uns segundos. Depois abriu a porta e deixou ela entrar. Era a primeira vez que ela ia até o apartamento dele. O que Lucas chamava de meu canto era um AP pequeno, alugado só pro disfarce, mas ajeitado o suficiente para parecer verdadeiro. Não tinha nada que indicasse quem ele realmente era. Enquanto Carla abria a geladeira e reclamava da falta de legumes, Lucas ficava meio sem saber o que fazer. Nunca tinha passado por uma situação assim. Estava acostumado com encontros programados, com restaurante reservado e tudo no controle. Mas aquilo era outro mundo. Uma mulher cozinhando na cozinha dele sem cerimônia, usando uma vassoura emprestada, reclamando do piso engordurado. Era estranho e ao mesmo tempo bom. Tão bom que ele não sabia onde enfiar a culpa que sentia. Ela preparou arroz, frango ensopado e salada. Coisa simples, mas com cheiro de casa. Enquanto mexia na panela, Carla contou que o Vinícius tinha tirado uma nota baixa em matemática e que estava pensando em ver um reforço, mas não sabia como ia pagar. Lucas segurou o impulso de oferecer ajuda. Ele sabia que ela não ia aceitar e sabia que, se oferecesse, ia acabar entregando o jogo antes da hora. Eles jantaram na mesa pequena da sala, usando os mesmos 2 pratos que ele usava todos os dias. Carla serviu os 2 como se já fizesse parte daquilo, como se morar ali fosse só uma questão de tempo. E aquilo mexeu com Lucas de um jeito que ele não sabia explicar. Durante o jantar, ela comentou que fazia tempo que não sentia paz. Paz é diferente de alegria. Alegria a gente finge, paz não. Ele concordou com a cabeça, sentindo um peso no estômago. Depois da louça lavada, sentaram no sofá e Carla tirou da bolsa um saco de pipoca doce. Trouxe porque sabia que você ia esquecer da sobremesa. Ficaram vendo TV, rindo de um programa besta de humor, até que o silêncio veio. Um silêncio confortável, diferente dos que doem. Carla encostou a cabeça no ombro dele e disse baixinho: "Você tem cheiro de alguém que eu posso confiar." Ele sentiu um arrepio, porque não sabia quanto tempo mais poderia sustentar aquela confiança. Ela dormiu ali mesmo, enrolada num cobertor fino, com o pé cruzado por cima da perna dele. Lucas ficou parado por um tempo, sem coragem de se mexer. Observava ela dormindo, a respiração calma, o rosto relaxado. Pensava em tudo que ela contou sobre o passado, sobre o medo de confiar, sobre as decepções. E ali estava ele, fingindo ser outra pessoa. O coração apertou de um jeito que ele quase levantou para escrever uma carta de verdade, explicar tudo, pedir desculpas. Mas não teve coragem. O medo de perder aquilo, aquela cena, aquela mulher dormindo no sofá da casa dele, era maior do que qualquer impulso de sinceridade. No dia seguinte, ela acordou cedo e foi embora sem fazer drama. Disse que o filho acordaria em breve e que a mãe dela já devia estar reclamando. Deu um beijo no rosto dele e saiu. Deixou o apartamento com cheiro de comida feita com carinho e a alma dele bagunçada. Nos dias que seguiram, eles passaram a se ver quase todo dia. Às vezes era coisa rápida, como tomar um café depois do trabalho. Outras vezes era um jantar improvisado, um passeio no mercado, ou só uma caminhada no bairro. Carla mandava mensagens engraçadas, reclamava do ônibus, contava do filho, mandava foto de comida feia que ela chamava de obra-prima. E Lucas respondia tudo, envolvido demais para perceber que já não existia mais divisão entre o que era o jogo e o que era real. Uma noite ele a chamou para dormir lá de novo. Não teve plano, nem clima de filme. Ela apareceu com uma mochila, cheia de roupas de dormir e escova de dentes. Tomaram banho, deitaram juntos e ficaram conversando com a luz apagada. Ela começou a falar sobre o ex-marido, com mais calma dessa vez. Disse que, apesar dos erros dele, tinha sido um bom pai, que ela não estava procurando alguém para substituir ninguém, mas queria alguém que ficasse, que não fugisse quando a vida apertasse. Lucas ouviu tudo sem saber onde esconder a culpa. Quando ela virou de lado e dormiu, ele ficou de olhos abertos no escuro, pensando se um dia ela perdoaria tudo que ele estava escondendo. Pensando se aquela mulher que confiava tanto nele ia ter força para entender o que estava por trás de tudo. E se ele mesmo teria coragem de contar
antes de ser tarde demais. Teve uma manhã em que Carla apareceu com o Vinícius no apartamento. Era sábado. O menino queria mostrar um trabalho da escola. Chegou animado, trazendo um cartaz todo colorido com desenhos feitos de papel e cola. Lucas ajudou a pendurar o cartaz na parede da sala e passou horas brincando com ele no chão. Jogaram jogo da memória, comeram biscoito, viram desenho. No fim da tarde, o menino encostou nele e falou: "Se você namorar minha mãe, você vai ser meu pai novo?" Lucas travou. Disse que não sabia, que isso era uma coisa que os adultos resolviam. Mas por dentro, sentiu o mundo desmoronar. Carla entrou na sala e ouviu a pergunta. Riu, abraçou o filho e disse que ninguém virava pai de ninguém assim. Mas depois, quando o menino foi ao banheiro, ela olhou para Lucas com um olhar que dizia tudo. "Ele gosta de você. Tá começando a se apegar. Eu também." Ele tentou sorrir, mas engoliu seco. Estava cada vez mais preso naquela mentira. E quanto mais se envolvia, mais difícil seria sair. Na semana seguinte, ela o chamou para conhecer a irmã. "Não quero te colocar numa fogueira, mas ela é o tipo de pessoa que fareja mentira de longe. Então, se tiver algo para contar, é agora." Ele riu nervoso. Disse que não tinha nada, mas sabia que estava andando na beira de um precipício. Era para ser só mais uma segunda-feira comum. Lucas acordou cedo, foi correr umas quadras perto do prédio e depois voltou pro apartamento alugado com a cabeça cheia. Tinha passado o fim de semana com Carla e Vinícius. Eles estavam cada vez mais próximos, e ele sentia isso em cada detalhe. No jeito que ela olhava para ele, nas mensagens do menino, nas conversas mais soltas. Mas aquele peso, o que ele carregava desde o começo, seguia colado no peito. Depois do banho, Lucas abriu o notebook para resolver umas pendências da empresa. Enquanto digitava, o celular vibrou em cima da mesa. Era uma notificação de mensagem. Ele pegou o aparelho e, quando viu o nome, sentiu a mão suar. Marcela. Ele nem precisava abrir a conversa para saber que coisa boa não era. Ela tinha sido sua ex por 2 anos. O tipo de mulher que sabia o que queria e como conseguir. Tinha beleza, presença, ambição. E não era do tipo que aceitava perder, ainda mais para alguém que ela nem sabia quem era. A mensagem era curta. "Precisamos conversar. E não vou repetir." Lucas deixou o celular na mesa e foi até a cozinha. Serviu um copo d'água e tentou respirar. Não falava com Marcela desde que terminou tudo de vez. Ela não aceitou muito bem na época, mas também não fez escândalo. Sumiu, e ele achou que estava livre. Mas pelo visto não. No fim da tarde, enquanto voltava de uma reunião, recebeu outra mensagem. "Tô em São Paulo, tô indo aí." Ele respondeu que não era uma boa hora, que ele tinha compromisso. Ela leu e mandou só um emoji com cara de riso. Aquilo foi o suficiente para deixá-lo em alerta. Não dava para prever o que ela faria. No dia seguinte, Marcela apareceu. Simples assim. Tocou o interfone do prédio antigo onde ele dizia morar. O porteiro ligou e Lucas ficou em choque. Ela sabia o endereço do apartamento que ele usava para manter o disfarce. Isso queria dizer que ela andou investigando. Ele pediu para ela subir. Pensou que seria melhor resolver aquilo de uma vez. Quando a porta se abriu, ela entrou como se ainda fizesse parte da vida dele. Olhou em volta, deu uma risadinha e soltou. "Tá vivendo simples agora? Que estilo é esse? Reforma de personalidade?" Lucas cruzou os braços e perguntou o que ela queria. Marcela caminhou até a sala, se sentou no sofá e tirou os óculos escuros. "Soube que você tá namorando, mas com um detalhe curioso. A moça não faz ideia de quem você é. Isso é genial ou é burrice?" Ele respirou fundo. Pediu que ela fosse direto ao ponto. Marcela contou que tinha visto uma foto dele com Carla na frente de uma padaria. Disse que achou estranho ver Lucas Monteiro andando por aí feito um cidadão comum, pegando ônibus e tomando café em copo de plástico. Começou a investigar. E não foi difícil juntar as peças. O disfarce, os sumiços da agenda oficial, o jeito como ele tinha sumido da mídia. "Você desaparece, muda de visual, vive com uma mulher qualquer num bairro qualquer e espera que ninguém perceba? Você me conhece. Eu sempre descubro." Lucas tentou manter a calma. Disse que a vida dele não era mais da conta dela. Mas ela riu. Aquele riso que ele conhecia bem. "Você não entende, né? Eu conheço sua vida inteira. Sei o que você esconde, o que você mostra e o que você tem medo. E agora você tá jogando tudo fora por uma mulher que nem sabe onde tá pisando. Ela acha que você é pobre. E sabe o que é pior? Ela gosta de você assim. E quando descobrir que tudo é mentira,
Ele ficou em silêncio, porque era exatamente esse o medo que andava com ele dia e noite. Marcela se levantou, foi até a porta e parou antes de sair. Eu não vou ficar assistindo você se transformar num personagem barato. Ou você conta tudo pra ela, ou eu conto. E quando eu contar, vou fazer questão de mostrar cada detalhe da sua vida de verdade, inclusive a parte que você tanto tenta esconder. E saiu, deixando o cheiro do perfume caro e uma ameaça no ar. Nos dias seguintes, Lucas tentou seguir normalmente, mas não dava. A qualquer momento, a bomba podia estourar. E o pior era que Carla não desconfiava de nada. Continuava mandando mensagem dizendo que sentia falta dele, perguntando se ele queria jantar lá com ela e o filho, dizendo que tinha sonhado com uma viagem dos 3 juntos. E ele só conseguia pensar em como aquilo ia acabar. Na quarta-feira, Carla ligou dizendo que a irmã dela queria finalmente conhecê-lo. Já estavam marcando um almoço. Lucas quase recusou, mas ela parecia tão animada, tão segura, que ele não teve coragem de negar. Disse que toparia, e desligou com o coração batendo forte. Naquela noite, Lucas recebeu mais uma mensagem da ex. Só uma foto. Carla e Vinícius saindo de um mercado com a legenda: "Bonitinhos, você é bom em mentir, mas eu sou melhor em destruir." Ele se sentiu mal. Aquilo não era só ameaça. Era real. Marcela podia mesmo acabar com tudo. Ele precisava decidir. Contava tudo e arriscava perder a mulher que mais fez sentido na vida dele, ou continuava escondendo e esperava que nada saísse do controle. Mas a essa altura, o controle já não existia mais. Chovia fraco naquela noite. A rua estava molhada, com reflexo dos postes tremendo nas poças. Lucas desceu do ônibus com o capuz da blusa puxado até metade do rosto. Era tarde, quase 11. O dia tinha sido arrastado, e a cabeça dele parecia uma máquina ligada no máximo, cheia de barulho por dentro. Desde a visita inesperada da ex, ele não tinha conseguido relaxar. A ameaça estava no ar, rondando. Mas ao mesmo tempo, ele não conseguia se afastar de Carla. Sentia que cada segundo com ela podia ser o último. Carla tinha mandado mensagem mais cedo, perguntando se ele queria passar a noite com ela. Não falou com rodeios, nem floreou. "Hoje o Vini vai dormir na casa da minha irmã. Se quiser vir, tô com vontade de te ter aqui." Só isso. Simples, direto e carregado de tudo ao mesmo tempo. Lucas leu a mensagem e ficou alguns minutos encarando a tela, o coração apertado. Ele queria ir. Queria muito, mas sabia que aquela noite podia mudar tudo. E não apenas por ser a primeira noite deles de verdade, mas pelo que ela representava. Mais do que físico, era sobre entrega. E ele não tinha sido honesto com ela. Isso ainda doía. Mesmo assim, foi. Subiu as escadas do prédio dela, sentindo o peso de cada degrau. Quando Carla abriu a porta, estava de shorts, blusa de algodão e cabelo solto. Não tinha maquiagem, nem perfume forte, mas os olhos dela diziam tudo. Era como se ela também tivesse esperado aquele momento por tempo demais. Não teve palavras. Ela puxou ele pela mão, fechou a porta, e os dois ficaram parados no meio da sala, se olhando. Lucas passou a mão no rosto dela, devagar, como se estivesse pedindo permissão. Ela fechou os olhos, encostou a testa no peito dele e ficou ali, ouvindo o coração disparado. O corpo inteiro dele tremia, mas não de desejo. Era medo, era culpa, era tudo ao mesmo tempo. Mas também era vontade. Vontade de esquecer a mentira, o passado, as ameaças, e viver só aquele momento com ela. Foram pro quarto sem pressa. Entre beijos, roupas caindo no chão e risadas baixas, os dois se despiram mais do que só no corpo. Era um tipo de intimidade que Lucas nunca tinha sentido. Nem com as mulheres mais lindas, nem nas noites mais caras da vida dele. Ali, naquele quarto pequeno, com o ventilador barulhento girando devagar, ele se sentia visto de verdade. Pela primeira vez, alguém tocava nele sem querer nada em troca. Depois do sexo, Carla ficou deitada de lado, com a mão no peito dele. O quarto estava no escuro, só a luz da rua entrando pela fresta da janela. Ela sussurrou: "Você tem um jeito de quem tá sempre com um pedaço escondido." Lucas ficou em silêncio. Pensou em contar. Pensou em virar para ela e soltar tudo. Falar do dinheiro, da vida real, do nome dele estampado em sites de negócios. Dizer que tudo começou como um jogo, mas que com ela virou tudo menos brincadeira. Mas não conseguiu. Estava preso, travado pelo medo do olhar dela mudar. Carla continuou: "Eu não quero saber agora, tá?
Mas só me promete uma coisa. Não joga comigo. Eu não sou forte o tempo todo. Aquilo bateu direto. Ele puxou ela mais pra perto e ficou em silêncio. Queria prometer. Queria dizer que nunca faria isso. Mas naquele momento, qualquer palavra seria mais uma mentira. E isso machucava. Durante a madrugada, Lucas acordou. Carla dormia tranquila, respirando devagar, com a mão ainda encostada nele. Ele se levantou sem fazer barulho, foi até a cozinha, abriu a geladeira e ficou ali parado, encarando a luz. Pegou um copo d'água e se sentou à mesa. A cabeça fervia. Pensava no filho dela, que confiava nele. Na irmã dela, que ainda não conhecia, mas que já o observava de longe. Pensava em Marcela, que podia aparecer a qualquer momento com alguma bomba. E pensava principalmente em Carla. Nela ali, dormindo do lado dele, achando que conhecia o homem com quem estava se entregando. Voltou pro quarto e deitou devagar. Não dormiu o resto da noite. Ficou olhando o teto, ouvindo os sons da rua, esperando o sol nascer para tentar entender o que ia fazer. Sentia que estava na beira de um ponto de virada. Não dava mais para continuar daquele jeito. Ou ele contava tudo e lidava com as consequências, ou aceitava que estava vivendo uma mentira que ia explodir mais cedo ou mais tarde. No dia seguinte, Carla acordou cedo, como sempre. Foi direto para a cozinha, fez café, preparou pão com queijo e serviu os dois na mesa. Agia como se a noite anterior fosse só o começo de algo maior, como se tudo estivesse certo. Lucas observava cada gesto dela com atenção. A forma como ela passava manteiga no pão, como ajeitava o cabelo sem olhar no espelho, como falava do dia com o filho, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ele queria ser parte daquilo, mas do jeito certo. Quando ela se sentou, ele tentou puxar o assunto. Carla, posso te contar uma coisa? Ela olhou para ele, com o rosto tranquilo, e respondeu sorrindo. Pode, mas depois que eu voltar do plantão, tá? Se eu me atrasar hoje, vou pegar o pior horário. Deu um beijo na testa dele e foi se arrumar. E ele ficou ali, com a confissão presa na garganta. Enquanto ela se arrumava no quarto, ele recebeu uma notificação no celular. Era uma foto. Marcela, sentada num café, olhando direto para a câmera. A legenda dizia: quer saber se ela aguenta a verdade? Posso testar para você. Ele sentiu o estômago embrulhar. A ameaça não era mais uma ideia distante. Era real. E podia acontecer a qualquer momento. Carla saiu do quarto e deu tchau com um sorriso. Disse que à noite mandaria mensagem. Ele ficou parado na porta, vendo ela descer a rua com o guarda-chuva colorido girando na mão. Sabia que aquela podia ser a última vez que via ela daquele jeito, antes que tudo virasse. Era uma tarde abafada, daquelas que o tempo parece que vai mudar, mas não muda. Carla estava no balcão da clínica, separando prontuários, quando uma mulher entrou pela porta com passos firmes e uma bolsa grande no ombro. Ela tinha aquele tipo de presença que faz todo mundo olhar, mesmo sem saber por quê. Estava de vestido liso, cabelo preso num coque alto e óculos escuros. Parou na recepção e tirou os óculos devagar, revelando um olhar direto, calculado. Boa tarde, disse ela, olhando fixo para Carla. Você que é a Carla? Sim, posso ajudar? Respondeu Carla com um sorriso automático, daqueles que a gente aprende a dar no trabalho, mesmo cansada. A mulher abriu a bolsa e tirou um papel qualquer, fingindo procurar um exame. Enquanto mexia, soltou de forma casual. É que eu acho que a gente tem um homem em comum. Carla ficou confusa. Não entendeu. Como assim? A mulher riu, como quem sabe exatamente o que está fazendo. Lucas. O nome dele é Lucas. Alto, bonito, fala manso. Tá com você agora, né? Carla gelou. O corpo ficou parado, mas por dentro tudo se mexia. A mulher continuou. Desculpa aparecer assim, é que... sei lá, eu fiquei com a consciência pesada. A gente teve uma história longa, muito tempo juntos. E ver ele agora, fingindo ser outra pessoa, me deixou mal. Ele te contou quem é de verdade? Carla encarava a mulher sem saber o que responder. Tentava entender se aquilo era real, uma brincadeira, ou só alguém querendo confundir. A mulher se apresentou. Marcela, ex dele. Disse que não queria confusão, só achava que Carla merecia saber com quem estava lidando. Ele não é quem finge ser. Tem uma vida inteira escondida. Uma vida de verdade, cheia de luxo, dinheiro, fama. Não é esse Luquinhas que você conhece. Isso é só o que ele mostra pra você. Você acha que ele é pobre? Ele é bilionário, Carla. Ele tá brincando com você.
Carla sentiu um calor subir pelo rosto. A respiração ficou rápida, o coração descompassado. Ela segurou firme o balcão para não vacilar. Tentou manter a calma. Perguntou: "E por que você tá me contando isso agora? O que você ganha com isso?" Marcela sorriu de canto. "Nada. Talvez paz. Talvez só o gosto de ver a verdade no lugar dela. Vai por mim. Eu conheço ele melhor do que ninguém." Antes de sair, Marcela ainda deixou escapar. "Ele tá te usando como teste. Já fez isso antes. Você só é mais uma. Mas no fundo, eu acho que você vai entender. Você parece inteligente." Carla ficou parada por alguns minutos. A mão tremia, o estômago revirava. Aquilo podia ser mentira. Podia ser uma mulher com ciúmes, inventando coisa. Mas e se fosse verdade? E se tudo aquilo que ela construiu com Lucas estivesse baseado em uma farsa? Naquela noite, ela não mandou mensagem. Não respondeu os áudios que ele mandou mais cedo. Não comentou sobre o jantar nem sobre o filho, que estava perguntando por ele. Lucas, do outro lado da cidade, já sentia que alguma coisa estava fora do lugar. Ela nunca ficava tanto tempo sem dar sinal. Tentou não surtar. Tentou pensar que era só cansaço. Mas no fundo, sabia. No dia seguinte, Carla chegou em casa e encontrou Vinícius desenhando na sala. Beijou o filho, perguntou do dia, mas a cabeça estava longe. O menino falava e ela ouvia só pedaços. Levou ele para o banho, deu janta, colocou para dormir. Depois sentou sozinha na cozinha e ficou olhando para o celular. Tinha vontade de ligar para Lucas, perguntar na cara dele, mas também tinha medo da resposta. Na mesma hora, o celular vibrou. Mensagem dele: "Tô sentindo sua falta. Você tá bem?" Ela leu e ficou ali, olhando a tela. A raiva vinha e voltava. A vontade de chorar batia e ela segurava. Pensou nas conversas, nos dias simples, nas piadas dele, na forma como ele tratava o filho dela. E aí pensou na outra mulher, de vestido caro, dizendo que tudo era um jogo. Respondeu com uma frase curta: "A gente precisa conversar." Ele ligou na hora. Ela não atendeu. Mandou só a localização da praça perto da casa dela. Marcou às 8 da noite. Lucas chegou pontual. Estava com a roupa de sempre, a mesma que usava desde o início da farsa. Camiseta lisa, calça simples, boné. Sentou no banco e esperou. Quando Carla apareceu, ele viu no rosto dela que algo tinha mudado. Ela não sorriu, não falou oi, só sentou do outro lado do banco e cruzou os braços. "Recebi uma visita ontem", ela disse, olhando para frente, sem encarar ele. "Uma mulher. Disse que era sua ex. Disse muita coisa." Ele gelou. O corpo inteiro ficou tenso. O ar sumiu por um segundo. Ela virou o rosto devagar, finalmente olhando nos olhos dele. "É verdade, Lucas? Você é tudo isso que ela falou? Ou é só mais um mentiroso bom de papo?" Lucas tentou responder, mas a voz falhou. Tentou tocar a mão dela, mas ela afastou. "Eu só quero a verdade. Agora. Não enrola, não muda de assunto. Me fala. Quem é você?" Ele respirou fundo. Sentiu o mundo desabar em volta. E disse: "Meu nome completo é Lucas Monteiro. Eu sou dono de uma empresa de tecnologia. Tenho dinheiro. Muito. E tudo isso que você viu começou como um teste. Eu queria saber quem se interessava por mim de verdade. Eu me escondi. Me fingi de simples. Mas com você, Carla, tudo saiu do controle. Eu me apaixonei de verdade. E aí tive medo. Medo de contar e te perder. Mas eu nunca quis te machucar. Nunca." Ela fechou os olhos. Ficou em silêncio. Por dentro, parecia que tudo estava se quebrando. Ele era real. O sentimento era real. Mas a base de tudo era uma mentira. Ela levantou devagar. Olhou para ele uma última vez. "Eu não sei o que é pior. Você ter mentido. Ou eu ter acreditado tanto." E saiu andando, sem olhar para trás. Lucas ficou parado naquela praça por um tempo que ele nem soube contar. As luzes dos postes já tinham acendido. Os carros passavam devagar na rua. E o vento estava mais frio do que ele lembrava. A última coisa que viu foi Carla andando para longe dele, com o passo firme, mas o corpo tenso. Ele sabia. Sabia que tinha ferrado tudo. Sabia que aquele momento era o que mais temia desde que começou com aquele jogo. E agora não dava mais para voltar. A mentira tinha vindo à tona, e o estrago estava feito. Chegou em casa, largou o celular no sofá e ficou andando de um lado para o outro. Não tinha o que fazer, não tinha o que falar. Mandar mensagem agora seria empurrar ainda mais a ferida. Ela não queria ouvir. Ela precisava de espaço. Mas a dor dele era real. E o pior era saber que ela podia achar que tudo foi falso, quando na verdade,
O que ele sentia por ela era a única coisa verdadeira da história toda. 2 dias se passaram. Carla não respondeu nada, não atendeu ligações, nem visualizou os áudios. Ele passou a dormir mal, comer mal, não conseguia focar em nada. Cancelou reuniões, ignorou ligações da equipe e ficou preso num looping de culpa, arrependimento e desespero, até que recebeu uma ligação da mãe. Ela perguntou se ele estava bem, disse que parecia diferente nas últimas semanas. Ele respondeu que estava tentando resolver um problema, mas não contou nada. Nem ela ia entender. Na quinta-feira, às 3 da tarde, Lucas estava sentado num café pequeno, tentando tomar um expresso que já tinha esfriado, quando viu o nome dela de novo, Marcela. Aquilo já era perseguição. Ela apareceu na entrada, vestida de branco, como se tivesse saído de uma reunião chique. Sorria. Aquilo irritava ele de um jeito que nem sabia explicar. Ela puxou a cadeira sem pedir e sentou. Tentei te ligar ontem, ela disse. Você não respondeu. Não vou responder, respondeu Lucas seco. Ela fingiu que não ouviu. Pegou o guardanapo da mesa e começou a desenhar com a unha. Olha, eu sei que você tá puto, mas você precisa entender uma coisa. Eu te conheço. Sei que você tá aí sofrendo por essa mulher, mas sinceramente, ela é só mais uma. Isso vai passar. Vai por mim. Você vai abrir o olho. Vai perceber o tamanho da burrada que quase fez. Largar tudo por uma mulher qualquer? Uma recepcionista, Lucas? Ele olhou para ela com um tipo de raiva que nem lembrava que era capaz de sentir. Você não sabe nada dela. E não sabe nada do que eu sinto. Não usa esse tom para falar da Carla. Ela é mais verdadeira do que tudo que você já mostrou ser. Marcela largou o guardanapo e deu um sorriso curto. Bonito isso. Mas você acha mesmo que ela vai voltar? Depois de saber que você mentiu esse tempo todo? Vai se iludir até quando? Lucas ficou em silêncio, porque no fundo, ele também não sabia. Parte dele queria acreditar que o amor dos dois era forte o suficiente para aguentar o baque. Mas a outra parte só via tudo desmoronando. Marcela aproveitou o silêncio para ir mais fundo. Você tem que parar de se sabotar, Lucas. Você é um homem importante. Tem uma imagem a manter. Já pensou o que acontece se essa história vaza? Se alguém da imprensa descobre que você estava fingindo ser pobre para testar mulheres? Isso pega mal, muito mal, principalmente agora, com as novas parcerias da sua empresa. As pessoas vão julgar, e você vai perder tudo o que construiu, por causa de um erro bobo. Ele se levantou de repente, juntou as coisas, pegou o celular e olhou bem nos olhos dela. Se você fizer qualquer coisa para machucar a Carla ou o filho dela, eu juro que você vai conhecer um lado meu que nem eu gosto de ver. Saiu andando, com o coração acelerado, o sangue quente. Marcela ficou sentada, cruzou as pernas e mexeu no celular com calma. Sabia que tinha colocado mais um prego na confusão que já estava montando. No mesmo dia, à noite, Lucas recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto. Carla e Vinícius saindo da escola. E uma frase embaixo. Você protege os dois? Então cuida. Aquilo foi o limite. Lucas sentiu a pressão subir. Agora não era só sobre orgulho ferido ou ciúmes. Era ameaça. Era invasão. Era sério. Ele ligou para um dos seguranças que ainda trabalhava discretamente para ele, mesmo nessa fase fora dos holofotes. Pediu para ficarem de olho. Não queria assustar Carla, mas também não ia deixar ela desprotegida. A presença de Marcela estava ultrapassando todos os limites. No dia seguinte, foi até o prédio dela. Não para invadir, mas para ficar por perto, ver se ela estava bem. Esperou no carro por quase 1 hora até ver Carla descendo com Vinícius pela mão. Ela viu o carro, reconheceu ele e parou por 1 segundo. Não sorriu, não acenou, só olhou. E depois seguiu o caminho com o menino. Lucas não saiu do carro, só observou. Viu o jeito como ela arrumava a mochila do filho, como dava bronca leve quando ele queria atravessar sem olhar. Viu o jeito como ela seguia em frente mesmo com tudo quebrado por dentro. E ali, dentro daquele carro parado, ele sentiu que se amava ela de verdade. Ia precisar fazer algo diferente. Não bastava mais pedir desculpas. Não bastava aparecer na porta. Agora era sobre reconstruir. E isso ia ser difícil. Ainda mais com Marcela rondando, pronta para atacar a qualquer momento. O celular de Carla começou a tocar quando ela estava na fila da farmácia. Era a escola do Vinícius. O coração dela gelou na hora. Quando atendeu, do outro lado, a coordenadora explicou que o menino tinha passado mal depois do recreio.
Vomitou 2 vezes e estava deitado, pálido. Ela largou tudo na hora e correu para lá. A cabeça só pensava no filho. Esqueceu da raiva, do cansaço, de tudo. Chegou na escola com o peito disparado. Encontrou o filho sentado na enfermaria, quietinho, com uma bolsa de gelo na testa. Quando ela entrou, ele chorou. Carla ajoelhou e abraçou o menino com força. A coordenadora explicou que os sinais estavam parecendo uma crise forte de enxaqueca ou algo estomacal, mas que o melhor era levar para o hospital. Ela agradeceu, pegou a mochila dele e saiu com o menino nos braços. Foi direto para o hospital público mais próximo. Chegando lá, enfrentou fila, respondeu ficha, esperou. O menino já estava mais fraco, com o rosto abatido. Ela sentou numa cadeira dura e ficou ali, abraçada com ele, tentando ser forte. A cabeça girava. Pensava em 1000 coisas ao mesmo tempo. No trabalho que perderia, no dinheiro que talvez não tivesse para exames, no medo de ser algo grave. 1 hora depois, o médico de plantão veio chamá-los. A consulta foi rápida. Ele pediu exames e explicou que Vinícius precisava ficar em observação. Carla assentiu, mesmo sabendo que isso ia complicar tudo. Mas ela não ia sair dali sem ter certeza de que o filho estava bem. Enquanto acompanhava o enfermeiro empurrando a maca pelo corredor, o celular vibrou. Era Lucas. Pela primeira vez em dias, ela pensou em atender, mas não fez. Só que menos de 5 minutos depois, ele apareceu. Surgiu na recepção, sem avisar. Vestia uma camiseta escura, calça jeans e um olhar preocupado. Ela se levantou, surpresa, sem saber como reagir. Lucas se aproximou devagar. Eu fiquei sabendo, disse ele. Um amigo me contou. Tá tudo bem? Carla estava cansada demais para discutir. Só balançou a cabeça com os olhos vermelhos. Não sei, ele tá lá dentro, em observação. O hospital é bom, mas tá tudo muito cheio. Ele entendeu. Sem dizer mais nada, tirou o celular do bolso e começou a fazer ligações. Falava com calma, mais rápido. Carla não entendeu o que ele estava fazendo até que, 15 minutos depois, uma médica com um jaleco diferente veio até ela. Senhora Carla? A senhora pode acompanhar seu filho agora. Ele vai ser transferido para outra ala, com atendimento completo. O Dr. Lucas solicitou tudo. Ela olhou para ele, confusa. Doutor? Lucas apenas assentiu. Vem comigo, eu te explico. O menino foi levado para uma sala maior, com cama confortável, ar-condicionado e acompanhamento constante. Depois que ele foi acomodado e dormiu, Carla se sentou do lado de fora com Lucas. Precisava respirar. Precisava entender o que estava acontecendo. Ele se sentou ao lado dela, olhou nos olhos dela e falou: Eu sei que talvez não seja a hora, mas você precisa saber tudo agora. Não dá mais para esconder nada. Aquele hospital que você viu agora, essa ala especial, fui eu que ajudei a construir, com doações, e mantenho até hoje. Carla arregalou os olhos. Ficou muda. Lucas continuou. Meu nome completo é Lucas Monteiro. Eu sou dono de uma empresa de tecnologia, uma das maiores do país. Eu tenho dinheiro. Muito. Tudo o que você viu de mim até agora foi uma escolha. Eu criei um personagem. Eu queria encontrar alguém que gostasse de mim pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Comecei esse jogo achando que ia ser simples, mas aí apareceu você, e tudo mudou. Carla ficou olhando para ele, imóvel. O ar parecia pesado. Ele seguiu. Quando percebi que estava me apaixonando, tentei parar, mas não consegui. Eu não fui sincero. E isso me mata por dentro desde o primeiro dia que dormi na sua casa, desde o primeiro café que a gente tomou na padaria. Eu quis contar, mas tive medo. Medo de você me olhar como tá olhando agora. Ela abaixou a cabeça, passou a mão no rosto, ficou em silêncio. O mundo dentro dela parecia estar girando. Cada detalhe da história deles passava na mente, agora com um novo significado. As roupas simples, as desculpas, o sumiço de informações, as respostas vagas. Tudo fazia sentido. Por que você fez isso comigo? Perguntou ela com a voz baixa. Por que mentiu logo pra mim? Eu não sou como essas pessoas que você quis testar. Eu nunca pedi nada. Nunca quis o seu dinheiro. Ele engoliu em seco. Eu sei. E foi por isso que eu me apaixonei por você. Porque você nunca pediu nada. Só me deu tudo. Ela se levantou. Precisava andar, pensar. Ele tentou segui-la, mas ela levantou a mão. Não fala mais nada agora, Lucas. De verdade. Eu preciso ficar com meu filho.
É só isso que importa pra mim hoje. Ele respeitou. Ficou ali parado, vendo ela voltar pro quarto onde Vinícius dormia. Sabia que tinha feito o que precisava ser feito. O segredo foi revelado, mas o estrago ainda era incerto. Os dias que seguiram foram estranhos. Carla não falou com ninguém sobre o que tinha descoberto. Nem com a irmã, nem com a mãe, nem com as colegas do trabalho. Apenas guardou tudo dentro dela. Era como se a cabeça estivesse lotada, mas ao mesmo tempo vazia. Ela andava pelas ruas no automático. Respondia com educação, cuidava de Vinícius com o mesmo carinho de sempre. Mas por dentro, ela estava tentando entender onde tudo tinha virado. Lucas também sumiu. Não insistiu, não bateu na porta, não mandou mensagem. Era como se ele tivesse entendido que não adiantava falar mais nada. O que precisava ser dito já tinha sido. Agora era com ela. Era Carla quem teria que decidir se queria manter aquilo vivo ou deixar para trás. E ela ainda não sabia. Na terça-feira, Carla voltou com Vinícius ao hospital para uma consulta de retorno. O menino já estava bem melhor, até brincou na sala de espera. Enquanto esperavam a chamada, ela olhou ao redor e viu uma placa na parede. Pequena, discreta. Estava escrito: Ala infantil construída com apoio do Instituto Lucas Monteiro. Ela fechou os olhos por um instante. Aquilo trouxe tudo de volta. Na saída, o segurança do hospital entregou um envelope para ela. Disse que um homem tinha deixado ali de manhã. Dentro tinha um bilhete escrito à mão. A letra era dele. Sem você, nada do que eu construí faz mais sentido. Eu só queria ter sido sincero desde o início. Me perdoa. Não tinha assinatura. Mas ela reconheceu o jeito simples da escrita, as palavras diretas, o papel dobrado com cuidado. Ela colocou o bilhete na bolsa, sem dizer nada. Naquela noite, não dormiu. Ficou sentada no sofá com uma manta no colo e o celular na mão, relendo as últimas conversas dos dois. Os áudios dele, a foto do café que tomaram juntos, as mensagens bobas de bom dia. Agora tudo tinha outro peso. E o que mais doía não era a mentira. Era o fato de que ela ainda sentia falta dele. Na quinta-feira, Carla estava saindo do mercado quando ouviu alguém chamando. Olhou para trás e viu Marcela, parada ao lado de um carro caro, óculos escuros, bolsa pendurada no braço. Veio andando como se estivesse num desfile. Carla respirou fundo. Não tinha forças para aquilo. Marcela parou na frente dela e soltou com um sorriso irônico. Então, descobriu tudo, né? Dói, né? Carla ficou em silêncio. Só encarou. A outra mulher continuou. Olha, eu vim só te dar um conselho. Não se ilude. Lucas é assim. Ele vive de fases. Agora ele quis ser o pobrezinho. Amanhã volta a ser o rei do camarote. Não pensa que você é diferente das outras. Carla respondeu sem levantar a voz. Você veio até aqui para tentar me diminuir, mas isso só mostra que você não tem nada. Se você tivesse um pingo do que eu tenho com o meu filho em casa, você não ia perder tempo tentando destruir o que já acabou. Marcela ficou sem reação por um segundo. Depois deu um passo para trás, ajeitou os óculos e saiu andando sem dizer mais nada. Naquela noite, Carla chamou a irmã para ficar com Vinícius. Disse que precisava sair, pensar. Pegou o ônibus e desceu perto de um prédio que nunca tinha ido. Sabia que Lucas morava ali de verdade. O endereço estava num dos artigos que ela buscou na internet. Sem querer, depois que tudo veio à tona. Subiu com o coração batendo forte, sem saber se ele estaria lá. Tocou o interfone. A voz dele atendeu. Sou eu, disse ela. Lucas demorou 3 segundos para responder. Já tô descendo. Quando ele abriu a porta do prédio, parecia mais magro. Estava sem barba feita, camiseta surrada, o olhar cansado. Mas quando viu ela, parou. Ficou alguns segundos apenas olhando. Ela também ficou em silêncio. Depois perguntou: a gente pode conversar? Subiram juntos, devagar, como quem carrega algo pesado nas costas. Chegando no apartamento, ela entrou e ficou parada na sala. Era diferente do que ela imaginava. Não era exagerado, nem cheio de luxo espalhado. Era moderno, mas simples. Tinha quadros de arte discreta, livros organizados e um sofá grande. Ela se sentou. Ele sentou em frente. Ela começou. Eu não vim aqui para recomeçar nada, nem para te perdoar de cara, mas eu precisava olhar para você de novo, porque tem um buraco enorme aqui dentro que eu não consigo tapar. E só você pode me ajudar a entender o que sobrou. Lucas tentou falar, mas ela pediu calma. Me escuta primeiro. Eu fui feita de boba. Eu abri minha casa, minha vida,
pro homem que achei que era de verdade. E você mentiu. Não pelo dinheiro, mas por ter feito eu acreditar em algo que você estava escondendo. Você não confiou em mim. E isso pra mim pesa mais que qualquer fortuna. Ele abaixou a cabeça e disse com voz baixa: eu não confiei nem em mim mesmo. Eu achei que era só um teste, que eu ia sair ileso. Mas você foi real demais. E eu fui covarde. Eu não queria te machucar, mas machuquei. E me machuquei também. Carla ficou em silêncio por alguns segundos. Depois olhou para ele. O que você sente por mim, Lucas? Ele respondeu sem hesitar. Amor. Verdadeiro. Do tipo que não depende de status, de conta bancária, de aparência. Eu te amo pelo jeito que você olha pro seu filho, pelo seu humor nos piores dias, pelo que você me mostrou, mesmo sem saber quem eu era. Ela respirou fundo. Eu não sei o que vai ser da gente, mas eu precisava ouvir isso da sua boca. Se levantou, pegou a bolsa e foi até a porta. Antes de sair, virou e falou: me dá tempo. E pela primeira vez, não esconde mais nada. Lucas assentiu e ficou ali, parado, vendo ela ir embora de novo. Mas agora, com uma chance pendurada no ar. O dia amanheceu estranho. Lucas acordou com a sensação de que algo estava errado, mesmo antes de olhar o celular. O ar estava pesado, como se o mundo estivesse esperando só uma faísca para explodir. Quando pegou o telefone, viu um monte de mensagens acumuladas. O grupo de sócios da empresa estava em alvoroço. Tinha prints, links e áudios. No meio de tudo, uma imagem se destacava. Uma postagem numa página de fofocas. A manchete era direta. Bilionário finge ser pobre para testar mulheres em aplicativo de namoro. Abaixo, uma foto dele com Carla. Uma das poucas tiradas pelos seguranças de Marcela, provavelmente escondidos atrás de algum carro. A legenda dizia: ela acreditou. E agora, ele pode perder tudo. Lucas ficou parado com o celular na mão. O rosto queimava, o coração acelerado, a garganta seca. Não era só uma ameaça agora. Era real. Marcela tinha feito, jogado tudo pro alto. E ela foi longe. Na matéria tinha até uma entrevista gravada, onde a voz dela aparecia dizendo que ele manipulava mulheres por diversão, que era um jogo doentio, e que ela estava ali para alertar o público sobre o risco de se envolver com gente assim. O barulho veio rápido. A notícia se espalhou como fogo em mato seco. Sites replicaram, redes sociais comentavam, e o nome dele começou a aparecer nos trending topics. A equipe de marketing da empresa entrou em contato. Estavam preocupados com os contratos internacionais, com a imagem da marca, com o impacto financeiro. Mas Lucas não estava pensando nisso naquele momento. Tudo que vinha na cabeça dele era Carla e Vinícius. Pegou o celular e tentou ligar para ela. Chamou até cair. Tentou de novo. Nada. Mandou uma mensagem. Por favor, não acredita em tudo que você viu. Me dá 5 minutos para te explicar. E ficou olhando o celular por longos minutos, esperando uma resposta que não veio. Pegou a chave do carro e saiu direto para a casa dela. Chegando lá, parou do outro lado da rua. Viu Carla na janela, mexendo nas cortinas. O rosto dela estava sério, como se estivesse segurando algo grande por dentro. Ela ainda não tinha visto ele. Então, Lucas desceu do carro, atravessou a rua e tocou a campainha. O interfone chiou com a voz dela. Oi, ele respondeu de forma seca. Eu preciso muito falar com você. Ela demorou, mas liberou o portão. Subiu as escadas com o coração na boca. Quando ela abriu a porta, o olhar dela era outro. Não era ódio, nem raiva. Era decepção. Um tipo de silêncio que machuca mais que grito. Ela o deixou entrar. Vinícius não estava ali. Estava com a irmã dela, por sorte. Carla cruzou os braços e ficou em pé na frente dele. Vi tudo. As fotos, a matéria, os comentários. Você não é só um homem que escondeu quem era, Lucas. Você virou uma história pública. Eu, meu filho, minha casa, tudo tá nas redes agora. Tô sendo chamada de interesseira por gente que nem sabe meu nome. Lucas tentou falar, mas ela continuou. E sabe o que mais dói? É que eu disse pra você que o que eu mais valorizava era a verdade. Só isso. Eu não queria presente, não queria conforto. Eu só queria alguém que me respeitasse. E agora minha vida virou piada. As mães da escola já estão mandando print. Meus colegas de trabalho estão cochichando. Eu tô passando vergonha por sua culpa. Ele se aproximou. Tentou tocar a mão dela. Ela afastou. Eu sei que você tá machucada. Eu entendo. Mas a Marcela fez isso pra te atingir. Ela sabia que você era meu ponto fraco. Ela usou isso.
Foi planejado. Eu nunca quis que isso fosse público. Eu ia resolver com você. Só com você. Carla respirou fundo. Sentou no sofá. Ficou olhando pro chão. Eu tô cansada, Lucas. Eu tô exausta. Eu luto tanto para manter minha vida em pé. E quando eu finalmente acho que posso confiar, que posso me permitir sentir de novo, vem uma porrada dessas. A gente só quer viver em paz, sabe? Eu e meu filho. Só isso. Paz. Lucas se sentou do lado dela, devagar. Eu não tenho como apagar o que aconteceu, mas posso enfrentar isso com você, te proteger, te blindar. Tudo que eu não fiz antes. Mas eu preciso que você me diga o que você quer, porque se você quiser que eu desapareça, eu desapareço. Ela olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei o que eu quero agora, mas eu preciso que você vá. Hoje. Preciso ficar sozinha, pensar, ver até onde vai o estrago. Ele assentiu, se levantou. Antes de sair, virou e disse: Eu te amo. Isso não muda, mesmo que tudo o resto mude. Saindo dali, Lucas foi direto para a sede da empresa. Deu entrevista, falou com a assessoria, preparou uma nota oficial. Não falou de Carla, não deu nomes. Disse que se arrependeu da forma como conduziu a experiência e que nunca teve intenção de humilhar ninguém. Pediu desculpas. Deixou claro que estava em tratamento psicológico e assumia os erros, mas o estrago de imagem já estava feito. Naquela mesma noite, recebeu uma ligação de Marcela. Ele atendeu só para ouvir. Ela estava rindo. Sabia que você não aguentava o tranco. Tá aí, bancando o arrependido. Vai ver agora como é ser cancelado, Lucas. Ele desligou sem responder. Depois disso, silêncio. Só o celular vibrando com notícias, e-mails, gente querendo saber mais, mas tudo que ele queria era saber como Carla estava. E ela continuava em silêncio. Lucas passou os 3 primeiros dias como quem carrega um peso no peito que não dá trégua. Dormia pouco, comia mal e quase não saía de casa. A imagem dele estava em todo lugar. A matéria tinha virado assunto em programa de televisão, sites, vídeos no YouTube. Todo mundo tinha uma opinião sobre ele. Uns defendiam, diziam que ele só queria um amor de verdade. Outros chamavam de manipulador, covarde, arrogante. Mas nada disso importava tanto quanto o que Carla pensava. E esse era o único pensamento que ocupava a cabeça dele. Na segunda-feira, ele mandou a primeira mensagem. Um áudio curto. Carla, eu sei que não tenho o direito de te cobrar nada, mas só queria saber se você tá bem. E o Vini também. Ela visualizou, mas não respondeu. Na terça, ele apareceu perto da escola do menino. Ficou dentro do carro, observando de longe. Viu Carla chegando de mãos dadas com Vinícius, mochila nas costas, passo firme. Ela estava mais séria do que o normal. A mãe que dava risada com o filho no caminho agora andava em silêncio, olhando sempre para frente. Quando ela viu o carro parado, reconheceu. Não hesitou. Só apertou a mão do filho e continuou andando. Na quarta, Lucas enviou uma cesta de café da manhã. Escreveu um bilhete simples. Não tô tentando comprar nada. Só queria que você começasse o dia bem. No fim da tarde, a entrega voltou. A portaria avisou que Carla recusou receber. A cesta veio intacta. Foi colocada no canto da cozinha dele. Ele nem teve coragem de tocar. Na quinta, tentou falar com a irmã dela. Ligou. Ela atendeu com a voz seca. Lucas, não é o momento. Você já bagunçou tudo. Dá tempo para ela. Dá espaço. E desligou. Na sexta, ele escreveu uma carta. De próprio punho. 3 páginas. Contando tudo, com calma. Sem justificativa barata. Só verdade. Dobrou o papel, colocou num envelope e foi pessoalmente deixar na casa dela. A irmã recebeu na porta, pegou a carta sem dizer uma palavra e entrou. 2 dias depois, o envelope apareceu na caixa de correio dele, ainda fechado. Carla tinha devolvido. O silêncio estava matando. A ausência dela era um tipo de dor que ele nunca tinha sentido antes. Nem quando perdeu o pai, nem quando sofreu a primeira queda nos negócios. Era diferente. Era como se tivessem arrancado algo de dentro e deixado um buraco que não cicatrizava. Na outra semana, ele teve uma reunião importante com investidores. Tentou parecer normal, tentou falar com firmeza, mas a cabeça não estava ali. Os números faziam sentido no papel, mas tudo parecia vazio. Um dos sócios percebeu. Depois da reunião, chamou Lucas num canto e disse que era melhor ele tirar uns dias, se afastar um pouco, resolver a vida pessoal, porque dava para ver que ele não estava bem.
Ele saiu da empresa naquele dia e foi direto para casa. Ficou sentado no sofá por horas, olhando pro nada. Só o nome dela na cabeça. Carla, Carla, Carla. No domingo, ele criou coragem e ligou. De novo, o celular chamou 4 vezes. E então, a voz dela atendeu. Alô? O coração dele quase saiu pela boca. Oi, sou eu. Desculpa te incomodar. Ela ficou em silêncio. Ele continuou. Eu só queria dizer que ainda tô aqui. Eu não desisti. Eu entendo se você não quiser mais olhar na minha cara, mas... eu continuo te amando. Ela respirou fundo do outro lado da linha e falou. Lucas, você me machucou de um jeito que ninguém tinha conseguido antes. Porque você chegou de mansinho. Ganhou meu filho. Ganhou meu carinho. Minha confiança. E depois me deixou perdida no meio de uma mentira. Eu não sei se você é um homem bom que errou, ou se você é só bom de fingir. Mas eu não posso confiar em você agora. Talvez nunca mais. Me perdoa, mas eu preciso cuidar de mim e do meu filho. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela desligou. Naquela noite, ele chorou sozinho. No escuro, pela primeira vez em anos, sentiu que o dinheiro que tinha não servia para nada. Nada podia comprar o que ele perdeu. Nada fazia o coração dela voltar. Ele tentou tudo, de todas as formas. Mas a verdade é que às vezes, nem o amor é suficiente quando a confiança é quebrada. O relógio marcava 11h30 da manhã, quando Lucas ouviu a campainha tocar. Estava sentado no chão da sala, cercado de papéis e pastas, tentando reorganizar as pendências que tinha deixado acumular nas últimas semanas. Levantou devagar, pensando que era mais uma entrega atrasada ou alguém da portaria. Quando abriu a porta, congelou. Do outro lado estava Vinícius, sozinho, mochila nas costas, cabelo bagunçado e um olhar sério. Antes que Lucas dissesse qualquer coisa, viu Carla vindo logo atrás, correndo com a respiração descompassada. Desculpa, ele saiu correndo na frente. Eu estava distraída pegando o celular e ele apertou o botão do elevador sozinho. Quando vi, ele já estava no andar. Lucas ainda tentava entender se aquilo era real. Olhou para o menino, depois para ela. Carla, tudo bem, pode entrar. Ela hesitou por 2 segundos, mas acabou entrando. Não porque queria, mas porque o filho dela estava ali, na frente dele, com aquele jeitinho que não dava para ignorar. Vinícius foi direto pro sofá e se jogou com as pernas para cima. Lucas e Carla se encararam por um momento. O silêncio foi tenso. Ele quebrou. Eu não esperava. Ela respondeu com sinceridade. Nem eu. Ele começou a perguntar de você. Todo dia. Toda hora. Não só perguntava. Ele desenhava você. Fazia plano de passeio, dizia que queria mostrar a prova de matemática. Aí hoje cedo, ele se vestiu sozinho, pegou a mochila e disse que ia vir te ver. Eu disse que não. Mas quando vi, já tinha apertado o botão do elevador. Lucas olhou para o menino. Ele estava lá, como se nunca tivesse acontecido nada, como se a presença dele ainda fosse parte natural da rotina. Lucas se aproximou devagar. Posso sentar aqui? Vinícius fez que sim com a cabeça. Lucas se sentou e respirou fundo. Tô com saudade de você, sabia? O menino respondeu com um sorriso pequeno. Eu também. A gente não vai mais no parquinho? Lucas olhou para Carla, esperando alguma reação. Ela apenas desviou o olhar. Carla foi até a cozinha pegar um copo de água. Precisava respirar. Estar ali de novo era mais difícil do que pensou que seria. O lugar, o cheiro, tudo trazia lembranças boas. Mas a mágoa ainda morava fundo. Quando voltou para a sala, os dois estavam sentados olhando um álbum de figurinhas. Vinícius contava qual jogador era o mais rápido, e Lucas escutava com atenção, como sempre fazia. Ela se sentou na poltrona, em silêncio. Lucas percebeu, olhou para ela com cuidado. Não queria forçar nada. Só agradeceu. Obrigado por não ter virado as costas. Por ter vindo. Ela balançou a cabeça. Eu vim por ele. Só por ele. Lucas entendeu. Mas aquilo já era alguma coisa. Mais do que ele esperava. Depois de um tempo, Carla se levantou. Vamos, Vini. Já deu. O menino fez bico, mas obedeceu. Se despediu com um abraço apertado em Lucas. Antes de sair, Carla virou para ele. Eu tô vendo o esforço. E não vou mentir. Isso mexe comigo. Mas ainda dói. Ainda tem muita coisa quebrada. Lucas assentiu. Eu não tô com pressa. Só não quero que você ache que eu desisti. Porque não desisti. Ela saiu com o filho e deixou a porta se fechar devagar. Lucas encostou a cabeça no batente e fechou os olhos. Aquilo foi pequeno, mas para ele parecia um passo gigante. No dia seguinte,
Ele acordou com uma mensagem. Era da irmã de Carla. Você não ouviu isso de mim. E em seguida, uma foto. Carla no quintal de casa, sentada com uma caixa de fotos e lembranças. Entre elas, alguns papéis escritos por Lucas, os desenhos de Vinícius e um panfleto da empresa de Lucas. Ela estava com os olhos fixos num envelope. A carta que ele tinha escrito e ela tinha devolvido. Agora, aparentemente, ela estava lendo. Lucas não respondeu. Apenas ficou olhando para a tela. Aquilo bastava. Ela estava olhando para dentro, revisitando. E se ela estava fazendo isso, era porque alguma coisa ali ainda valia. 2 dias depois, Vinícius apareceu de novo. Dessa vez, com a irmã de Carla. Ela disse que a mãe dele estava ocupada, mas o menino insistiu tanto que ela cedeu. Lucas passou a tarde com ele jogando videogame, comendo pipoca e conversando. No fim do dia, quando o menino foi embora, a irmã de Carla disse uma frase que ficou ecoando na cabeça dele. Você magoou ela, Lucas. Muito. Mas ela ainda fala de você como quem tenta esconder que sente. Ela só não sabe se pode confiar de novo. Naquela noite, Lucas fez algo que não fazia há muito tempo. Dormiu em paz. Nem porque achava que tudo ia se resolver logo, mas porque, pela primeira vez, ele viu uma chance de consertar o que tinha quebrado. E essa chance veio da última pessoa que ele imaginava. Um menino pequeno, com mochila nas costas, coragem no peito e um coração simples que só queria ver quem ele amava de novo. Carla mandou a mensagem no meio da tarde. Foi direta, sem emojis, sem rodeios. Hoje, às 20, no lugar de sempre. Lucas leu e o coração acelerou. Ele sabia o que aquilo queria dizer. Era a conversa, a definitiva, aquela que ele esperou por semanas. O lugar de sempre era a pracinha perto da casa dela, onde eles tinham se encontrado pela primeira vez para conversar depois de tudo ter vindo à tona. Um lugar simples, com 2 bancos de concreto e uma árvore torta que dava sombra no fim do dia. Ele se preparou como quem se arruma para um momento que pode mudar tudo. Não colocou roupa cara, nem perfume de luxo. Vestiu a mesma camiseta azul que ela elogiou uma vez, calça jeans e tênis. No caminho, dirigiu devagar, tentando controlar a ansiedade. As mãos suavam, o peito apertava. Ele sabia que não podia criar expectativa. Ela podia ter chamado só para dizer adeus de vez. Mas mesmo assim, ele foi. Chegou antes do horário, sentou no banco e ficou esperando. As crianças ainda brincavam no parquinho. Algumas mães conversavam perto dos bancos. A luz do poste começou a acender devagar, anunciando o fim do dia. 10 minutos depois, ela chegou, sozinha. Vestia uma calça leve, blusa simples e um rabo de cavalo. Tava linda do jeito mais normal possível. E isso mexeu com ele. Ela se aproximou devagar. Sentou do outro lado do banco. Ficaram um tempo em silêncio. Nenhum dos dois tinha pressa de começar. Ele olhou para ela com cuidado. Obrigado por ter vindo. Ela respondeu olhando para frente. Eu precisava falar. Olhar no seu olho. Resolver isso. Lucas esperou. Carla respirou fundo e começou. Eu demorei para entender o que mais doeu. No começo, achei que era só a mentira. O disfarce. Mas não. O que mais me machucou foi que você decidiu por mim. Você tirou o meu direito de escolher. Se eu ia gostar de você, rico, pobre, simples, empresário, você não me deu a chance. Você achou que precisava me testar. E isso me fez sentir pequena. Ele escutava cada palavra como se estivesse levando soco atrás de soco. Ela não falava alto, não chorava, mas dava para sentir o peso. Ela continuou. Eu passei a vida inteira sendo forte. Fui mãe sozinha. Cuidei do meu filho com o que tinha. Enfrentei perdas, cansaços, noites mal dormidas. E quando eu achei que podia dividir isso com alguém, você apareceu. Me deu colo, me fez rir, fez o Vini se sentir amado. Aí veio a verdade. E foi como se tudo aquilo tivesse sido desmontado de uma vez. Lucas olhou para baixo. As mãos tremiam. Carla virou para ele. E o pior é que eu ainda sinto. Ainda penso em você. Ainda lembro das coisas boas. E eu odeio isso às vezes. Porque seria mais fácil te apagar se eu não sentisse. Mas eu sinto. Ele levantou o olhar. O rosto estava molhado. Nem percebeu que tinha começado a chorar. Eu nunca planejei te machucar, Carla. Eu juro. Eu estava perdido. Vivia cercado de gente que só queria o que eu podia dar, não o que eu era. E quando você apareceu, com seu jeito direto, sua força, sua verdade, eu me vi querendo mais. Mas já era tarde. Eu estava no meio da farsa. E tive medo.
Medo de estragar tudo, de perder você. Mas no fim, estraguei mesmo assim. Ela limpou os olhos discretamente. Ficou em silêncio por uns segundos. Depois olhou para ele com sinceridade. Eu não posso prometer que vou te perdoar agora. Nem sei se consigo confiar de novo. Mas eu também não consigo fingir que você não mexe comigo. Eu não sei o que a gente vai ser. Mas se tiver que existir alguma chance, tem que ser diferente. Lucas balançou a cabeça, concordando. Você não vai mais precisar duvidar. Eu não quero te provar com palavras. Quero provar com o tempo. Com atitude, com presença. Carla se levantou devagar. Lucas levantou junto. Ela olhou bem nos olhos dele. Não faz promessas que você não pode cumprir. Porque agora, não é só por mim. É pelo meu filho também. Ele gosta de você. E isso pesa. Ele não pode ser magoado de novo. Lucas respirou fundo. Colocou a mão no peito. Eu vou cuidar dele como se fosse meu. E de você também. Se você deixar. Ela ficou alguns segundos olhando para ele. Depois deu um meio sorriso. Daqueles que a gente solta sem perceber. Então virou de costas e começou a andar devagar em direção à rua. Lucas ficou parado, vendo ela se afastar. Quando ela já estava a alguns metros, virou para trás e disse, sem levantar a voz. Me encontra aqui de novo. Sábado. Às 10. Só se você tiver certeza. Lucas sorriu e respondeu com o olhar. Estarei aqui. Pode contar. Ela foi embora, mas deixou para trás um espaço novo no ar. Um espaço de possibilidade. Sábado amanheceu nublado. Daquele jeito que não chove, mas também não esquenta. Lucas acordou antes do despertador. Tinha dormido pouco, mas acordou com o corpo leve. Talvez fosse ansiedade, talvez fosse esperança. Tomou banho com calma. Escolheu uma roupa que combinava com o momento. Nada que chamasse atenção. Só ele mesmo, do jeito que ela sempre viu. Saiu de casa antes do horário. Parou numa floricultura perto da praça e comprou um único girassol. A moça do balcão até ofereceu um buquê inteiro, mas ele negou. Um só bastava. Um recomeço não precisa de exagero. Só de verdade. Quando chegou na praça, faltavam 15 minutos para as 10. O lugar estava calmo. Só algumas pessoas caminhando com um cachorro e um casal de idosos conversando num banco mais ao fundo. Lucas se sentou no mesmo banco de sempre. Segurava o girassol com as duas mãos. As pernas balançavam, inquietas. O tempo parecia andar mais devagar. Às 10 em ponto, ela apareceu. Veio caminhando devagar, com um vestido claro e o cabelo solto. O rosto estava calmo. Nem sorria, nem se fechava. Ela apenas caminhava com a firmeza de quem sabe que precisa estar ali. Quando chegou perto, Lucas se levantou. Entregou o girassol. Carla segurou a flor e olhou para ele nos olhos. Ficaram alguns segundos em silêncio. Obrigada por vir, ela disse. Eu viria mesmo se você não tivesse certeza. Ele respondeu. Ela se sentou no banco. E ele fez o mesmo. A brisa era leve. Os dois respiraram juntos por alguns segundos, como se o silêncio estivesse fazendo parte da conversa. Carla foi a primeira a falar. Eu pensei muito essa semana. Lembrei de tudo. De como começou, do que a gente viveu, do que quebrou. E cheguei numa coisa simples. Eu gosto de você. Ainda. Mesmo com tudo. E não porque você tem dinheiro. Ou por causa do jeito que o Vini se apegou. É porque você me fez sentir viva de novo. Me viu. E isso não é fácil de acontecer. Lucas ouvia sem interromper. O coração apertado. Quase sem respirar. Mas... Carla continuou. Isso só vale a pena se for de verdade. Sem jogos. Sem esconder. Sem personagem. Se a gente for tentar, vai ser de um jeito novo. De igual para igual. Você não precisa fingir ser simples. Só precisa ser sincero. Ele respondeu na hora. Eu não quero esconder mais nada. Eu quero ser o Lucas que você conheceu. E também o Lucas que fui antes. Porque os dois fazem parte de mim. E você é a única pessoa que conheceu os dois e ainda quis ficar. Ela sorriu. Um sorriso tímido, mas sincero. Lucas esticou a mão, com cuidado. Carla olhou, pensou por meio segundo e segurou. Foi um toque simples, mas cheio de significado. Ficaram ali, de mãos dadas, olhando a praça. O mundo parecia menos barulhento. Depois de um tempo, Carla perguntou como estavam as coisas no trabalho. Se a confusão na mídia tinha se acalmado. Ele respondeu que sim, que muita coisa foi resolvida, mas que ainda estava lidando com os danos. Disse que agora queria focar mais na vida real, menos nos rótulos. E você? Ele perguntou. Como tá o coração? Ela olhou para ele e respondeu com firmeza. Tá se ajeitando. Tá aprendendo a confiar de novo. Não vai ser do dia pra noite.
Mas acho que o mais importante você já fez. Ficou. Não correu. Vinícius está com minha irmã hoje. Ela disse. Mas perguntou de você de novo. Eu disse que a gente ia conversar. Ele ficou torcendo. Lucas sorriu. E se eu quisesse fazer parte da vida dele de verdade? Ela apertou levemente a mão dele. Então vai ter que mostrar. Porque o Vini não precisa de mais uma promessa. Ele precisa de presença. Lucas concordou. E você? Ele perguntou. O que você precisa? Ela respirou fundo. Paz. Verdade. Companhia. Alguém que me respeite até nos dias em que eu estiver insuportável. Alguém que escolha ficar, mesmo quando for mais fácil ir. Lucas encostou no banco e ficou olhando para ela como quem enxerga o que há de mais bonito em alguém. Você me ensinou o que é amar com os pés no chão. Sem mágica. Sem ilusão. Só amor mesmo. Ficaram mais um tempo ali. Até que ela olhou no relógio. Preciso ir buscar o Vini. Ele vai pirar quando souber que a gente conversou. Lucas se levantou com ela. Eu posso ir junto? Carla olhou bem nos olhos dele. Pode, mas sem pressa. Um passo de cada vez. Ele assentiu. Os dois começaram a caminhar lado a lado, como quem não precisa mais correr. E talvez fosse isso que fizesse aquele momento valer tanto. Não era mais sobre reconquistar. Era sobre reconstruir. Devagar. De verdade. E juntos.